A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Reis, capítulo 4. O título do capítulo é Eliseu aumenta o azeite da viúva, 20 pães alimentam 100 homens, a sunamita e seu filho, a morte na panela é tirada. Santo é Deus. Então é um capítulo de milagres. Então é um capítulo que vai edificar e aumentar a nossa fé, para que possamos estar em comunhão e em comunhão orar ao nosso Deus, em nome do Filho, Jesus Cristo, e nós vamos alcançar o milagre, amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui de seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Santo é Jesus Cristo. Então aqui nesses 2 versos já tem muita lição valiosa para nós, né? Aqui no primeiro verso, ela está contando, está desabafando, contando todas as aflições ao homem de Deus. Da mesma forma, nós devemos também fazer nossas orações. Tudo aquilo que está te afligindo, toda a sua necessidade, deposita aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai interceder diante do Pai sobre a nossa causa, amém? Da mesma forma que esta mulher, ela fez usando o Eliseu, o profeta de Deus, como intercessor para chegar até o Pai. E o Pai vai dar uma resposta para ela, vai dar uma solução para o problema dela. Da mesma forma, nosso Senhor faz nas nossas vidas, se nós apresentarmos nossas dificuldades, nossas aflições ao Senhor Jesus Cristo, amém? Então, ela fez uma oração de justificação. Então, ela apresentou o problema dela, mas ela também falou que o marido dela temia o Senhor. Então, ela estava usando, se justificando diante do Pai para atender, chamar mais atenção do homem de Deus, né? Tu sabes que o meu marido, ele servia a Deus. Santo é Deus. Como é bom a gente fazer oração dessa assim, de se justificando, né? Tendo boas coisas para falar com teu Deus, né? Mas na maioria das vezes, as nossas orações de quebrantamento, né? Falando das coisas erradas que nós fizemos, que estamos arrependidos e queremos perdão, né? Mas aqui é uma oração de justificação. Ela está numa situação difícil, mas ela está apresentando diante de Deus que ela e o seu marido serviam ao Senhor e que elas tinham fé que o Deus vivo ia atender e responder a necessidade deles, porque Deus é um Deus amoroso e porque Ele se agrada daqueles que o servem, amém? Então aqui ela está tocando no coração do Altíssimo e ela vai alcançar a resposta através do homem de Deus, do Eliseu, né? Aí o Eliseu perguntou para ela: O que quer que eu te faça? Né? Declara-me o que tens em casa. Então Deus, Ele vai sempre usar daquilo que você tem para poder favorecer, trabalhar ao seu favor, amém? Tem fé no seu coração? Né? O que tem aí dentro da sua casa? O que tem no seu coração? O seu templo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro do teu coração? Tem fé aí suficiente para Deus usar e trabalhar na tua vida? É isso aqui que o Eliseu está perguntando para ela. O que você tem na sua casa? Ela vai responder de uma forma material, mas para a gente na forma espiritual é isso. Tem no seu coração fé e esperança, e Deus vai fazer um milagre na sua vida, tá bom? Então ela estava numa situação difícil, não tinha dinheiro, o credor queria pegar os filhos dela, né, para trabalhar como servos, e o pouco que ela tinha, né, declara-me que tem. Ela disse que não tinha nada em casa senão uma botija de azeite. Então a única coisa que ela tinha, uma botija de azeite. Quem já acompanhou os estudos de Levítico, do Êxodo, sabe que o azeite ele vai sempre simbolizar o Espírito Santo. Então o que ela tinha na casa? Uma botija de azeite. Então tenha o Espírito Santo, fé no seu coração, amém? E Deus vai multiplicar e vai usar dessa tua fé para trabalhar a teu favor e atender a sua necessidade, amém? Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então você deu uma missão para ela, né? Então Deus sempre quer que a gente faça algo, né? Deus não dá nada de mão beijada para você, você tem que fazer a sua parte, né? Então ela teve a atitude de chegar diante do homem de Deus, apresentou a sua necessidade e quando ela ouviu a palavra do Senhor, ela colocou em prática. Então o homem de Deus falou para ela: vai lá, pega vasos emprestados nos seus vizinhos e ela vai mandar seus filhos irem buscar esses vasos, amém? Então é necessária atitude. Quando você ouvir a palavra, Deus mandar você fazer algo, faça com fé e você vai ver os resultados, amém? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, e sobre seus filhos,
e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Isso aqui também representa a nossa missão de evangelizar, né? Nós temos, ela tinha azeite na casa dela, né? Ela tinha uma botija. E ela pediu para os filhos dela irem nas casas dos vizinhos trazer vasos vazios. Esses vasos vazios são pessoas que estão com sede da presença de Deus, que precisam ter os seus vasos cheios do Espírito Santo. Santo Jesus Cristo, aleluia. Então isso aqui também representa evangelização. É ir você buscar nas casas, nos seus vizinhos, ao derredor da sua casa, pessoas que estão com vazio dentro do coração e levar eles para a casa do Senhor, onde a palavra de Deus está sendo pregada, onde tem um homem de Deus que profetizou que quando ela ia deitar o azeite nesses vasos vazios e encher eles também, amém? Então é maravilhoso isso daqui. Isso aqui também representa evangelização, amém? E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Enquanto tiver vasos vazios no mundo, esperando para serem cheios, o Espírito Santo ele vai estar derramando sobre esses vasos, amém? Mas quando chegar à plenitude, que como está escrito no Apocalipse, né? Quando completar o número dos escolhidos, Santo Jesus Cristo, esse azeite vai cessar, amém? Porque todos estarão cheios da presença de Deus e todos vão habitar com Deus na volta gloriosa de Jesus Cristo, amém? Então é lindo isso, tá certo? Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Santo é Deus. Então aqui Deus supriu a necessidade física dessa viúva, né? Mais do que ela esperava, né? Porque aqui vai sobejar, né? Vai dar para pagar a dívida, né? Os seus filhos vão ficar com ela e ainda dá para ela viver do resto. Santo é Jesus Cristo. É assim nas nossas vidas. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E você não vai sentir falta de nada. E Deus vai sempre atender a sua necessidade e vai te dar sempre algo a mais. E o nome de Deus vai ser glorificado na sua boca. Amém? A sunamita e seu filho. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunim, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Então essa mulher aqui, ela, toda vez que viu o homem de Deus, ela sentia no coração a vontade de dar o pão para aquele homem de Deus, para ter intimidade com aquele homem, para atender, porque ela sabia a importância da missão daquele homem, que ele tinha que andar anunciando a palavra de Deus a todas as pessoas, né? Então ela tinha esse desejo no coração de ajudar na obra. Então isso aqui representa todas as pessoas que querem ajudar de alguma forma na obra de Deus, tá certo? Aqui ela estava ajudando o homem de Deus. Mas isso pode ser, você pode ajudar na coleta, né, na tua igreja, pode ajudar na coleta de viagens missionárias, de construção de igrejas, mas também você pode atender a necessidade de um pobre, que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, que toda vez que a gente ajuda uma pessoa, que você dá alimento para aquela pessoa, você está fazendo isso a Jesus Cristo. Santo é Deus, amém? Então, você quer trabalhar na obra de Deus? Uma das maneiras é ajudando ao teu próximo e à igreja, amém? E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ela observou que ele era um homem diferenciado. As pessoas olham para você e enxergam um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou você é só mais um no meio da multidão? Santo é Jesus Cristo. Então se comporte com santidade e você vai despertar o coração das pessoas. Elas vão ser atraídas para você e você vai mostrar a luz de Cristo em você, né? Santo é Deus, e vai espalhar essa luz para que essas pessoas também transmitam a luz de Jesus Cristo e das Santas Escrituras. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Santo é Deus. Então aqui o Eliseu ele ficou muito grato, muito agradecido por esse coração bondoso dessa sunamita, né? E do seu esposo, que fizeram um quartinho para ele, né? Tiveram todo esse cuidado com ele. Ele ficou tão feliz que ele queria retribuir esse amor, né? E perguntou para ela: o que queres que eu te faça? Olha, eu tenho influência, né? Eu
eu converso com o rei, eu converso com o chefe do exército, o que você quiser, eu posso te ajudar. Você precisa de alguma coisa? E aquela mulher, na sua humildade, na sua simplicidade, ela falou, não, eu não preciso nada do rei, não preciso nada do exército, eu moro aqui na minha cidade, tranquilo aqui, eu estou em paz, né? Então, ela não quis nada em troca, ela fez por amor. Santa Deus, quem faz por amor não espera nada em troca. Só que nosso Deus é generoso, né? Santa Deus, quando as pessoas fazem a obra de Deus com amor, Deus ele retribui de alguma forma, tá? Fica tranquilo que Deus não deixa nenhum dos seus filhos com necessidade, amém? Ele vai atender os desejos do seu coração, amém? Até algo que ela nem esperava vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Então disse ele, que se há de fazer, pois por ela... E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. O Geazi já estava esperto, já avaliou bem a situação lá. Mesmo ela não pedindo nada, o Geazi viu que eles não tinham filhos, né? E que o seu marido já era velho, que ela não podia gerar. Então ele já deu esse toque para o homem de Deus, né? Pelo que disse ele, chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, Santa Deus. Esse verso 16 é bonito, porque ele chama o período de gestação da mulher de tempo da vida. Santa Deus, olha que coisa linda, né? Então aqui ele anunciou uma palavra para ela e disse que ela iria ter um filho. E que no tempo determinado, no tempo da vida, que são os 9 meses, né? Ia nascer uma criança. Olha só, e tem gente que interrompe esse tempo da vida, né? Tem pessoas que retiram a criança, interrompem uma vida. Aqui, enquanto uma criança está em formação dentro da barriga da mãe, a palavra de Deus chama de tempo da vida. Santa Deus, é um tempo de formação, ele já é uma vida. Se quando completa o tempo da vida, nasce uma criança. Se você interrompe o tempo da vida, você está matando uma criança. Então toma cuidado com isso. É terrível esse pecado do aborto, tá? Então vamos combater essas práticas, tá? Vamos falar na internet que isso é errado. Vamos dar conselho para essas mães, vamos dar educação para elas, vamos dar apoio, vamos abraçar com amor, para que essas crianças venham e recebam o amor, né? Santo Jesus Cristo, que o tempo da vida não seja interrompido, amém? E ela ficou assim, tão feliz, que ela não estava nem acreditando no que ela estava ouvindo, que ela falou para ele, homem de Deus, não mente para tua serva, não mente para mim, como que eu vou ter filho? Eu não posso ter filho, né? Mas Deus não mente, né? Santo Deus, e logo vai vir a criança, ó. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que, um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. Eles eram bem de vida, né? Tanto que ele construiu o quartinho, porque eles tinham uma plantação, ele tinha servos, né? Então aqui, tanto o marido como a sunamita, eles tinham uma estabilidade, né? Então quando Deus te dá prosperidade, te dá uma estabilidade, é para que você compartilhe com o teu próximo, amém? Com as pessoas que você confia, com as pessoas que você vê que é trabalhador, uma pessoa que você vê que é servo de Deus. Ajuda essas pessoas, tá? Se você tem condição, ajuda, tá certo? Se você vê que a pessoa usa droga, não ajuda, tá? Aí você não tem essa obrigação. Mas se você vê que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa trabalhadora, que luta pelos seus filhos, mas que ela não teve uma condição, não nasceu numa boa condição, ajuda essas pessoas, amém? Porque o evangelho é esse, é ajudar o próximo, amém? Amar o próximo como a ti mesmo. Então vamos trabalhar essa parte, tá? E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Olha só o desespero dessa mãe, né? Esse menino com dor de cabeça, ela recebeu ele, ficou com ele em seus joelhos, no seu colo, e esse menino morreu aos pés dessa mãe, né? Santo Deus, olha o desespero dessa mãe. Vamos ver a atitude dela? Ele subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra ao homem de Deus e para que volte. Então, no desespero, quando acontece alguma coisa de difícil, busque um homem de Deus, ou dobra seu joelho no chão e busque ao Senhor diretamente, porque a missão de Jesus Cristo é essa. Ele veio, ele rasgou o véu do templo, agora nós temos acesso direto ao Pai, né? Dobra o teu joelho no chão e pede a Jesus Cristo, ele vai interceder por você diante do Pai e a sua causa vai ser ouvida. E se for bom aos olhos do Pai, o seu pedido vai ser atendido, amém?
E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Aqui também tem um segredo. Não compartilha a sua dor com quem não pode resolver. Amém? Compartilha a sua dor com aquela pessoa que pode resolver. Amém? Jesus Cristo pode resolver tua causa. Jesus Cristo pode resolver o seu problema. Compartilha com ele, tá bom? E é lógico que com a sua família, quando é uma necessidade assim que alguém pode te ajudar, você deve compartilhar com as pessoas que te amam, né? Mas aqui, só quem tem autoridade sobre a vida é Deus, né? Só quem podia trazer aquele jovem de volta à vida é Deus. Então, na necessidade de um milagre, recorra a Jesus Cristo. Não divida a sua aflição com ninguém, porque eles não vão poder resolver. Confessa a sua dificuldade, seu problema com os homens de Deus e com o Deus Altíssimo, amém? Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para a retirar. E disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então tem coisas que, por exemplo, a pessoa que tem um dom de profecia, ela não tem um dom de profecia o tempo todo. É só na hora que Deus revela, amém? Aqui, o Eliseu, ele não sabia o que tinha acontecido com ela. Mas ao momento que ela se colocou aos seus pés, ele viu que ela estava com a alma amargurada, mas não tinha ideia ainda do que tinha acontecido, amém? Aí ela vai abrir o coração para ela, ele vai consultar a Deus e Deus vai dar a solução, amém? E disse ela: Pede eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes. Olha o desespero dessa mãe, né? Que perdeu o filho, né? Eu não pedi um filho para você, agora você me deu. Você vai tratar de resolver essa situação aqui, porque eu amo o meu filho. Eu fiquei muito feliz com esse presente que Deus me deu. E ele morreu. E agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Então aqui é um desespero da mãe falando com o homem de Deus, né? E ele disse a Gease: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Olha só. Então aqui o homem de Deus, ele falou para o Gease, o seu moço, né? O menino que estava estudando com ele, aprendendo com ele, para ele ir e levar o bordão dele e colocar no rosto do menino que ele ia ser curado. Mas a gente vai ver que isso não vai acontecer. Aí a gente vai entender por quê uns capítulos mais para frente, tá bom? Mas prestem bastante atenção nisso aqui. Por que Deus não fez um milagre com o Gease, e sim com o Eliseu? Porque Deus conhece os corações, tá bom? O coração desse menino aqui, Gease, ele vai se mostrar corrompido mais para frente, tá? E ele vai pegar lepra mais para frente. Então, da mesma forma que Deus conheceu o coração do Caim e não aceitou a sua oferta, e aceitou a oferta do Abel, é a mesma coisa. Por isso que Deus não curou aqui. O Eliseu deu uma ordem para ele. Ele recebeu esse comando do Senhor. Então era para esse milagre ter acontecido. Por que não aconteceu? Porque o coração do Gease estava corrompido, amém? Por isso que é necessário estar em comunhão com Deus para você orar e ver o milagre, tá? Essa é a diferença das pessoas. Tem muita gente que ouve a palavra na igreja, ora, não acontece nada. Por quê? Não está com a vida em santidade, tá certo? Não está buscando o Senhor, tem uma vida de obediência ao Senhor. Agora, quando a pessoa está em obediência ao Senhor e ouve a palavra e tem fé naquela palavra, o milagre acontece. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aí foi ela e o Gease, né? E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. Então aqui o Gease chegou com a má notícia que não resolveu, né? E aí o Eliseu teve que ir lá pessoalmente para o milagre acontecer. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a sua boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele.
e a carne do menino aqueceu. E depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Olha só os mistérios, né? Cada um Deus cura de uma maneira, né? Teve pessoas que Deus precisou colocar o lodo no olho para o homem voltar a enxergar. Outro ele só falou: o que queres que eu te faça? E ele falou: eu quero ver, Senhor. Então que assim seja, a tua fé te curou, santo é Deus. A outra tocou com fé na hora dos vestidos do mestre e foi curada. E aqui foi necessário o Eliseu subir em cima do moço, ficar totalmente por cima do rapaz, subir na casa lá, até o seu corpo ficar bem aquecido, voltar e fazer de novo esse processo para o menino voltar à vida, santo é Deus. Então Deus ele trabalha no mistério, a gente não entende, não tem uma regra para o milagre acontecer, né? Deus usa de várias maneiras para atingir o resultado, amém? Mas o importante é que o resultado vem, né? Creia somente que Deus vai usar de maneiras que você nunca imaginou para atender a sua necessidade. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. A alegria dessa mãe, né? E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Aqui ela não falou mais nada. Essa mulher, ela amava tanto o homem de Deus, ela tinha tanta fé no poder que Deus dava para ele, que o gesto dela ter se prostrado lá no Monte Carmelo, lá diante dele, e com amargura de coração, ter desabafado com ele, e após o homem de Deus vir preocupado, e conseguir esse milagre, e devolver esse filho com vida para ela não tinha nem palavras para agradecer. Então aqui as pessoas podem ler isso aqui e achar assim: nossa, essa mulher foi ingrata, né? Não, ela não precisava de palavras para agradecer o homem de Deus. Deus via nos olhos dela, ela se prostrou diante dele assim, e chorou, né? Então a alma dela, ela saiu aquele peso da alma dela. Santa Jesus, já aconteceu isso com vocês? De vocês orar, Deus atender e sair aquele peso do seu coração, da sua mente, você conseguir dormir tranquilo, né? Eu já perdi as contas quantas vezes Deus já fez isso na minha vida, né? Então só quem passou por aflição e Deus respondeu a sua oração e você foi atendido sabe que quando a pessoa tem intimidade, ela não precisa nem expressar com palavras, né? Deus som dos corações. O Eliseu sabia que aquela mulher estava agradecida demais por aquele filho, né? Ela não precisava falar um muito obrigado para ele, né? A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Olha só, era para o Gease ficar de olho no caldo aqui. Olha, esse Gease aqui apronta, hein? Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de colonquitilhas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Olha só, o povo perece por falta de conhecimento. Então ele pegou uma erva lá que ele não conhecia, né? E ela era venenosa. E colocou no caldo, que era pro Gease estar olhando lá, cuidando do caldo, né? Santo Deus. Mas o Gease não estava cuidando do caldo. Então esse homem aqui, fazendo uma coisa boa, achando que estava resolvendo o problema da fome, achou aquilo lá, pensou que era nutritivo e colocou no caldo. Santo Deus. Mas mal sabia ele que era veneno, né? Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Santo Deus. Então alguns experimentaram e já começaram a passar mal, já viram que tinha um gosto diferente. Aí foram investigar e descobriram que o rapaz colocou comida venenosa lá, que tinha morte na panela, né? Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então não tinha poder nenhum na farinha, né? Mas a palavra do Eliseu, com fé no Deus vivo, por ele ser o representante de Deus, ele jogou farinha e determinou, fez uma profecia, que não havia mais morte naquela panela. Santo Deus. Então, eu já contei testemunho aqui que eu já envenenaram minha comida. Eu trabalhava lá em São Paulo, eu comi por muito tempo e nunca fez nada pra mim, né? Santo Deus. Depois essa mulher veio revelar pra minha gerente que ela fazia isso pra mim, e Deus tirou a morte daquele salgado que ela me dava, né? Várias vezes ela me deu aqueles salgados, eu comi e comia gostoso e dava glória a Deus, sempre agradeceu o alimento, né? Então Deus livra a morte da panela. Se alguém tentar te envenenar, tanto fisicamente como espiritualmente, tem pessoas que envenenam as pessoas com palavras, né? Mas Deus é poderoso para hoje te tirar a morte da panela do teu coração e você viver com fé e esperança em Cristo Jesus, amém? E um homem veio a Baal Salissa
E trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobrejará. Então lhos pôs diante e comeram e deixaram sobejas conforme a palavra do Senhor. Então aqui o Geazi não acreditou que com aqueles 10 pães ia alimentar tanta gente, né? Faltou fé no coração do Geazi. Por isso que não conseguiu reviver o filho da Sunamita, né? Porque não tinha fé nele. Ele, como Senhor, que eu vou com 10 pães alimentar 100 homens? Né? Se a palavra do Senhor diz que vai alimentar e vai sobrar. Santo Jesus Cristo, vai ter multiplicação na sua casa. Santo Deus, creia somente. Já ouvi muitos milagres de multiplicação na minha igreja, né? E se você pesquisar na internet vai ter muitos, porque o Deus é o mesmo. Ele não mudou, né? Mas principalmente que multiplique o amor e a fé nos vossos corações, amém? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, amém.